Carolina João Fernandes. Olá! O meu nome é Carolina João Fernandes e sou especialista em produtividade e organização pessoal. Sejam muito bem-vindos ao novo episódio do podcast Produtividade Imperfeita. Hoje eu vou falar-te da minha experiência em ter deixado de levar o telemóvel para o quarto. Na verdade, isto partiu de um desafio. Eu, desde 1 de novembro de 2023, que me comprometi no Instagram, nas histórias, a fazer um desafio semanal durante um ano. E eu até fui ver, e foi mesmo o primeiro desafio, já não me lembrava que tinha sido o primeiro. Mas basicamente eu comecei então esta ação de deixar o telemóvel fora do quarto por um desafio que me lançaram e que eu lancei de facto no Instagram, e eu comecei a perceber que tem muitas vantagens. E eu fiz com que essa ação, esse desafio, se tornasse um hábito. Claro que no início tudo parece muito fácil e que vamos conseguir, mas a verdade é que depois tornou-se um pouco mais desafiante. Mas eu vou-vos falar dessa experiência, porque é que eu decidi também manter esta ação na minha vida e como é que isso impactou a minha produtividade. E claro, como é que eu o fiz? Okay? Quais foram as estratégias que eu utilizei para conseguir deixar o telemóvel fora do quarto? Porque nós sabemos muito bem que o telemóvel sabe como nos influenciar, não é? Tem sempre novidades, tem sempre muita coisa a acontecer, muitos estímulos, muitas coisas fixes para ver. Então, de facto, é preciso esforçarmos-nos para conseguir. Então, bora lá. Porquê é que eu decidi manter esta ação? Primeiro porque eu demoro menos tempo a adormecer agora, ok? Demoro menos tempo a adormecer, então é mais fácil acordar no horário estabelecido. Porque muitas vezes quando nós temos o telemóvel, começamos a distrair-nos e vamos dormir mais tarde. E por norma, o horário de acordar não muda, não é? Porque nós precisamos de acordar a uma certa hora. E isso tem ajudado bastante a que eu consiga adormecer mais rapidamente e depois acordo mais tranquila no horário que tenho que acordar. Depois, a nível de qualidade de sono, eu acho que melhorou, mas confesso que não noto assim imensa diferença, porque eu também nunca fui de dormir muito mal. Mas sinto que consigo dormir de forma mais relaxada, até porque consigo adormecer de forma mais rápida e mais tranquila, e não tenho o telemóvel para ir se acordar, por exemplo, à meia da noite, que é algo muito comum das pessoas fazerem, não é? Vão ver as horas, ou então acordaram e decidem ir ao telemóvel porque é de facto algo muito natural, e a luz, de facto o telemóvel estimula-nos, então podemos acordar, não é? Mais, e isso também dificulta voltar a adormecer e prejudica o sono como um todo. Portanto, eu também sinto que acordo menos cansada, porque descanso mais. Portanto, acho que sim. Acho que também me ajudou aqui a dormir melhor, e acredito que possa, de facto, ajudar aqui muitas pessoas que dormem pior que eu. Depois, também decidi manter este hábito, porque de manhã não é a primeira coisa que eu faço ir ao telemóvel, não é? Porque ele não está no quarto. Então, primeiro tenho que me levantar, tenho que acordar, e só depois é que eu posso ir ao telemóvel, não é? E então, eu quando vou ao telemóvel já não volto para a cama. Então, também não há aquela tentação de ficar ali uns bons minutos, na verdade, no telemóvel, sem ser muito produtivo esse tempo, não é? Há pessoas que provavelmente acordam, veem o telemóvel, ficam lá imenso tempo e só depois é que se levantam. Isso não acontece comigo, porque o telemóvel está fora do quarto. Claro que eu agora também tenho um desafio, ou quero começar a ganhar o hábito de demorar mais tempo a ir ao telemóvel, ou seja, não é a primeira coisa que eu faço, mas eu também não demoro assim tanto tempo a ir ao telemóvel ver se passa alguma coisa. Mas gostaria de ganhar o hábito de pelo menos meia hora, uma hora, antes de ir ao telemóvel. Vamos ver se isso acontece ou não, mas isso fica para outro episódio. Portanto, já percebemos aqui algumas vantagens que eu notei e que de facto também muita gente já partilhou, mas eu queria vos dizer que o sono é importantíssimo para a produtividade, porque nós não conseguimos ser tão produtivos quando dormimos mal, porque nós vamos ficar mais cansados durante o dia, vamos ser mais lentos, muitas vezes prejudica a tomada de decisão, a nossa memória,
temos muito mais dificuldade em focar, podemos ser menos criativos. Portanto, há aqui uma série de questões que podem, de facto, influenciar a produtividade e o sono é uma delas. E, portanto, sim, cuidar da nossa rotina de sono é importante para nos ajudar a ter um dia mais produtivo, para fazermos o que é preciso, o que nós gostamos e chegar ao final de cada dia, de cada semana, satisfeito. Não significa que a semana e os dias tenham sido perfeitos, mas queremos sentir-nos bem, sentir-nos satisfeitos com aquilo que nós fizemos e, de facto, o sono influencia bastante e por isso é que eu também me preocupo com isso. E agora vou falar-te das estratégias que eu usei e que funcionaram comigo para eu manter este hábito há tantos meses. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o carregador de telemóvel do quarto. Agora está sempre na sala e isso reduz, então, a probabilidade de eu levar o telemóvel para o quarto, porque ele fica a carregar na sala. Depois, tenho um caderno comigo na mesinha de cabeceira para eu conseguir apontar coisas que eu me lembro. Vocês sabem que eu sou das pessoas que aponta tudo, não é? E recomendo-vos a fazer isso, mas basicamente eu aponto as tarefas, ideias que eu tenho e, por norma, eu tenho um telemóvel ou um computador à frente que consigo logo apontar as coisas, ou um caderno. Mas quando eu vou dormir e não tendo o telemóvel, não posso apontar ou não poderia apontar. Portanto, eu tenho sempre um caderno, é sempre o mesmo caderno, na minha mesinha de cabeceira, para, se me lembrar de alguma coisa, em vez de eu ir ao telemóvel levantar-me outra vez, eu escrevo rapidamente. Já aconteceu também à meia da noite, de repente lembro-me de alguma coisa e escrevo. Ou então quando estou a ler, também já vou falar sobre isso, estou a ler, tive uma ideia, até porque quando nós estamos a ficar mais descontraídos, por norma lembramos-nos de coisas e temos ideias. Portanto, acontece muitas vezes eu escrever no caderninho e o que acontece é que depois, no dia seguinte, eu olho para o caderno e vi o que é que eu escrevi. Há dias em que eu não escrevi nada, outros dias em que eu escrevi alguma coisa, outros dias em que eu escrevi imensa coisa. Já aconteceu. Mas basicamente fico tranquila porque eu não preciso de ficar com as coisas que me lembrei na cabeça. Não preciso de pensar para mim própria, amanhã não me posso esquecer disto, não me posso esquecer daquilo. Ou então acordar de manhã, ei, tive uma ideia mesmo fixe e agora já não sei qual é. Isso não acontece, porque fica no caderninho e eu no dia seguinte sei que está lá e consigo dormir descansada. Depois, outra coisa que eu fiz e faço é ter o Kindle comigo, ou seja, eu consigo ler à noite até quando as luzes estão desligadas, simplesmente regulo a luminosidade no Kindle e faz com que eu leia mais, o que é bom, mas ao mesmo tempo também me ajuda a adormecer. Porque sim, não leio assim tanto à noite porque depois começo a ficar com sono. Mas sempre leio alguma coisa e é melhor que nada. Mais coisas. Tenho o telemóvel sem som. Só para algumas pessoas que eu selecionei no telemóvel é que ele me acorda, não é? Chamadas de certas pessoas, nomeadamente os meus pais, a minha irmã e outras pessoas, é que de facto o telemóvel dá som. E se isso acontecer, eu sei que vai ser uma chamada importante ou urgente e já aconteceu, e aí eu levanto-me e vou ver o que é que se passa. Mas de resto não há nada que me possa incomodar durante aquele tempo. Só chamadas de certas pessoas. Isso também me tranquilizou, porque nós estamos tão viciados, não é, no telemóvel que podemos receber mensagens e perder informação, que o facto de eu saber que pelo menos aquelas pessoas, se precisarem, se for precisar de alguma coisa, me ligarem e eu estou disponível e eu vou ouvir, foi um descanso muito grande e também me ajuda a ter um sono mais tranquilo. Depois, falei em casa que queria fazer isto para que me motivassem se eu precisasse ou se eu tivesse assim muitos dias em que não me apetecesse fazer isso ou começasse a desistir. Por acaso, neste caso, não foi algo que eu precisei muito, mas é algo que eu faço recorrentemente. Se eu quero fazer alguma coisa, eu partilho com as minhas pessoas para que elas também me ajudem quando estiver aqui num momento de fraqueza. E por último, coloquei na app dos hábitos, no meu caso eu utilizo o Habit Now para o Android, coloquei esse desafio de forma diária para me motivar a fazer,
para que eu conseguisse também medir a evolução, há quantos dias é que eu já estava a fazer isto, há quantas semanas, também para me ajudar a relembrar, portanto eu tenho sempre o widget dos hábitos lá, no ecrã do telemóvel, logo para conseguir ver, e portanto ajudou-me muito nos primeiros meses, nas primeiras semanas, a conseguir isso. Depois, a uma altura que eu decidi que não precisava mais daquilo, portanto já era tão habitual que já não precisava ali daquele incentivo e troquei por outro hábito. Também acho que ter muitos desafios na app dos hábitos faz com que podemos nem sequer fazer nenhum. Portanto, eu utilizo esta aplicação, de facto, para aqueles desafios para aqueles hábitos que eu quero ganhar e que ainda não os tenho. E agora a pergunta que se calhar vocês se estão a fazer. Mas será que ela, desde 1 de novembro de 2023, nunca mais foi com o telemóvel para o quarto? Então, já aconteceu algumas vezes, sim. Mas é assim, eu estou muito tranquila em relação a isso. Eu não vivo para a exceção. Eu sei que é um hábito, eu na maior parte das vezes não levo, sou consistente nisso de facto, mas a verdade é que se uma vez por outra, por algum motivo eu levar, ou porque estou mais preocupada com algum tema, ou porque estou extremamente irritada, ou porque me apetece muito ver uma determinada situação, eu também levo o telemóvel, portanto não tenho grandes problemas em fazer isso, mas eu sei que é uma exceção, que acontece muito poucas vezes e eu estou muito tranquila em relação a isso, porque sei no dia seguinte vai voltar tudo ao normal. Por exemplo, se eu não dormir em casa, se eu estiver de férias, também não sou rígida, porque quando eu estou fora do meu ambiente, o telemóvel traz-me alguma segurança, traz-me algum conforto. Portanto, se eu conseguir mantê-lo mais longe de mim, eu deixo, mas se não conseguir, também está tudo certo. Depois, quando eu voltar para a minha casa, para o meu ambiente, eu volto a ter este hábito. Portanto, acho que isto também é importante. Vocês não são máquinas, nem eu. E, portanto, nós muitas vezes vamos falhar. E eu sei que tenho este hábito e que ele me traz imensas vantagens, mas não é por eu, às vezes, não cumprir que deitei tudo a perder. Não, continuam a estar lá as vantagens todas. Claro que pode acontecer num dia prejudicar-me um pouco por causa disso, mas a maior parte dos dias ajudou-me. E é assim que eu vivo muito a vida. Eu vou continuar nesta missão, já lá vão há alguns meses e continuo a ver muitas vantagens, como já falei, e na verdade já não me custa a maior parte dos dias. Se tu então gostavas de conseguir isso e perceber se isso impacta a tua produtividade, se impacta o teu bem-estar, fica aqui o teu pontapé de saída com estas estratégias super práticas e validadas. Qualquer dúvida, já sabes que podes contar comigo e que eu vou tentar ajudar-te ao máximo. Espero que tenhas gostado, ansiosa por ouvir o teu feedback, as tuas dúvidas e sugestões. Estou aqui para te ajudar. Classifica o podcast na plataforma que estás a ouvir para eu saber se estás a gostar. Por hoje é isto que eu tenho para ti. Não te esqueças, nunca vai ser perfeito, mas vai valer a pena. Estou sempre por perto. Obrigada por estares aqui. Até já! Carolina João Fernandes.